Prática mediúnica. Tudo na vida é afinidade e comunhão, sob as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças determinadas e específicas no plano em que evoluímos para a ordem superior. A mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, tanto quanto existem inteligências desencarnadas que, em desequilíbrio, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. Os obsessores vivem com quem estima, perseguir e vampirizar, e comunicantes irônicos somente encontram guarida nos companheiros do sarcasmo. Eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Amontoam-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustíveis. O médium receberá sempre de acordo com as atividades que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Quem deseje crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Mediunidade não é exaltação da inércia ou da ignorância. O médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso Divino Mestre. Eduquemo-nos com Ele, a fim de que possamos realmente educar. Livro Mediunidade e Sintonia, capítulo 11, editora Comunhão Espírita União, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Nós sabemos da importância da mediunidade na relação de encarnado para encarnado
e principalmente de desencarnados para encarnados. Sabemos o quanto a mediunidade pode nos ajudar, pode nos socorrer, pode nos inspirar, pode nos impulsionar o progresso moral e até o intelectual. Nós, observando o Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, o tempo todo nós estamos sendo influenciados pelos espíritos. Agora, a qualidade da influenciação, a qualidade da presença desses irmãos vai depender da nossa qualidade moral, do que pensamos, do que sentimos, do que falamos, dos nossos propósitos, dos nossos projetos pessoais, porque os afins se atraem, como nós vimos no texto sobre a mediunidade do livro Mediunidade e Sintonia. É preciso que o médium que esteja consciente da própria mediunidade busque estudar, dedicar-se a uma instituição espírita, a uma determinada reunião mediúnica, a uma reunião, igualmente, de palestras do Evangelho, onde oferecemos o tratamento espiritual com o passe magnético, e também uma reunião de estudo presencial. E os estudos online agora estão bombando o tempo todo na rede. Basta a pessoa querer, basta a pessoa desejar, são centenas de ofertas. E precisamos escolher que grupo, que livro, mas os livros básicos da doutrina sobre a mediunidade sempre nos trarão segurança na prática mediúnica. É preciso que busquemos a instrução. E, acima de tudo, é importante que também busquemos evangelizarmos-nos a nós mesmos para disciplinarmos hábitos e costumes, para nos abstermos de vícios, dependência química, seja do tipo que for, e também de outros vícios que poderão perturbar e interferir na prática mediúnica. Nós sabemos que não é fácil manter um padrão de qualidade superior, mas nós poderemos pelo menos buscar esse padrão. Ainda que não podemos declarar que temos esse padrão de qualidade superior, mas poderíamos nos colocar na fila daqueles que estão buscando melhorar-se, buscando evangelizar-se. Até perguntaram ao Emmanuel no livro Consolador, na questão 387, qual a maior necessidade do médium? E o Espírito Emmanuel respondeu: evangelizar-se a si próprio, a si mesmo, antes das grandes tarefas. Nós vemos também a questão do pensamento. Os espíritos nos influenciam pelo pensamento, seja na reunião mediúnica ou seja na nossa vida comum. Todo mundo está sendo influenciado pelo pensamento, independente de ter conhecimento ou não, independente de estarmos estudando a mediunidade ou não. Mas Kardec pergunta assim, na questão 464 do Livro dos Espíritos: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir.
Na questão 458, nós vamos ver também algo interessante com relação à observação que os espíritos fazem sobre nós. Porque Kardec pergunta assim: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Porque sabemos que é uma nuvem de testemunho, é uma multidão de testemunhas o tempo todo, 25 horas por dia, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam. Resposta: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condóem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, se tem alguém que nos perturba, se tem alguém que zomba, também contamos com a presença de espíritos sérios e bondosos que querem o nosso bem e que procuram nos ajudar de alguma forma. Kardec ainda pergunta, na questão 469, ainda falando da questão da influência espiritual, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Essa é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer aos espíritos, ao mundo espiritual superior. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores. Observemos que ele começa respondendo praticando o bem, porque também não basta colocar pondo em Deus toda a vossa confiança. A pessoa diz que confia em Deus, diz que tem fé em Deus, mas não pratica o bem? Que fé em Deus é essa? Não é? Então, ela não praticando o bem, ela está sintonizando com os espíritos que não praticam o bem. Logo, ela estará vulnerável a esses espíritos, já que não pratica o bem. Esses espíritos também não praticando se afinizam com a mente. Então, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Muito importante que conversemos sobre a prática mediúnica. Essa página é bastante interessante. A pessoa pode voltar, o vídeo e ouvir novamente o áudio, ou pode ler, acompanhar a leitura, ou pode até baixar o livro e ler no próprio livro, ou até comprar o livro, porque é importante também, se a pessoa pode comprar, importante que se compre o livro justamente para ajudar a editora. Não estou aqui para fazer propaganda de livro nenhum, mas também não custa ajudar a divulgar o livro espírita. Aliás, é um papel de todos nós espíritas divulgarmos o livro espírita.